Mãe que matou o próprio filho de apenas 9 meses foi condenada a 14 anos de prisão, mas vai poder recorrer em liberdade. O crime foi em julho de 2017 em Rio Claro. A mulher confessou que matou a criança asfixiada. Na época, a polícia fez a reconstituição. Indivíduo é preso após tentar matar a companheira e, além disso, agrediu um guarda municipal. DIG de Rio Claro realiza operação e prende traficante que era procurado por envolvimento com crime em diversos estados. IBGE divulgou a inflação oficial de maio, medida pelo IPCA. Os preços subiram no mês, com grande influência da alta dos alimentos. E hoje é dia de Santo Antônio. A data é movida de fé e agradecimentos. Católicos visitam as capelas e participam da tradicional bênção do bolo e também dos pães. Hoje é quinta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. A gente começa esta edição falando de um crime registrado há quase 7 anos em Rio Claro. Uma mulher que matou o próprio filho, que era apenas um bebê. O caso, claro, que gerou revolta e muita tristeza. Agora ela foi julgada e condenada pelo assassinato da criança. Um crime que chocou. Uma mãe que matou o próprio filho de apenas 9 meses. Foi em julho de 2017 e a condenação saiu apenas agora. A autora do crime foi condenada a 14 anos e 11 meses de prisão, mas vai poder recorrer em liberdade. Na época do crime, a acusada foi presa e a Polícia Civil fez a reconstituição do assassinato da criança. A autora foi levada até a casa onde morava no Jardim Panorama. No quarto onde o bebê foi morto, ainda estavam o berço e o guarda-roupa do menino. Ela contou com tranquilidade o que tinha acontecido. Disse que antes houve uma briga com o namorado. Já foi entrando, já foi falando, já foi puxando os cabelos, veio aqui, aí o menino acordou, né? Aí veio aqui, eu vim aqui, ele já começou a bater já na minha cara. Em mim, nas costas aqui. Depois deu detalhes de como asfixiou o próprio filho. Depois que ele foi, eu vim aqui. Vim aqui e fiz aqui, ó. Nessa posição, com as nessa mãos. posição com a mão. Ela tirou a criança, colocou um cobertorzinho e desceu. É uma casa de 2 andares que ela mora. Ela alega que ela não queria que esse bebê de 9 meses visse a mãe apanhando do namorado. Esse é um motivo totalmente fútil que ela alegou, né, para um crime hediondo desse. Nisso a investigação já estava com o namorado dela. Ele ficou muito assustado quando ela falou: matei o Gabriel. E o Gabriel estava na cama ainda, então ele subiu, encontrou a criança desfalecida, roxa. A criança chegou a ser levada para o hospital, mas o médico suspeitou do caso e comunicou à polícia, que em pouco tempo esclareceu o crime e, na época, a acusada foi presa. É um crime hediondo, muita tristeza. A criança teria hoje 7 anos. E olha, de acordo com a ação penal, a mulher vivia um relacionamento abusivo com o homem, que não era o pai da criança, sendo vítima constante de violência física e psicológica. E na data, sob pressão do companheiro, sufocou o menino com um travesseiro e o esganou. Para a condenação de 14 anos, a justiça considerou o fato dela ter admitido a autoria do crime e demonstrado arrependimento. Ela respondeu em liberdade e compareceu a todos os atos processuais e agora também vai poder recorrer aí a essa decisão de 14 anos em liberdade. E uma operação hoje pela manhã resultou na prisão de um dos traficantes mais procurados de Rio Claro e do estado de Minas Gerais. Investigações da Polícia Civil, aí por meio da DIG de Rio Claro, apontam o indivíduo como integrante de uma organização criminosa que movimenta armamento pesado como fuzis,
dinheiro e grande quantidade de cocaína. A prisão foi expedida no ano de 2022 e, desde então, a DIG de Rio Claro tem efetuado diligências para localizá-lo e efetuar a prisão. Na busca, foram localizados aí cerca de 90 mil reais escondidos dentro do forno de um fogão na área de lazer. Além disso, foram apreendidos celulares, um notebook e 2 DVRs do sistema de monitoramento do local. Quando os policiais civis cercaram totalmente a casa do procurado, ele tentou fugir pelos fundos, porém não conseguiu. O padrasto deste traficante já havia sido preso no ano de 2019 por integrar uma facção criminosa voltada ao tráfico de drogas. E a Guarda Civil Municipal de Rio Claro prendeu mais um criminoso por violência doméstica. E olha só como foi importante a percepção do GCM. A equipe estava em patrulhamento pela Avenida 1, no Parque Mãe Preta, quando avistou na sacada de uma residência um homem enforcando uma mulher. Os guardas imediatamente arrombaram o portão do imóvel e eles prenderam o agressor de 36 anos de idade. O indivíduo ainda tentou reagir à prisão e, no momento, chegou a morder um dos GCMs no antebraço, causando ferimento, além de um outro GCM sofrer escoriações no joelho. Olha o absurdo, mas ele não conseguiu se livrar, não. Foi sim preso em flagrante pelo crime de violência doméstica, sendo recolhido à cadeia pública e ficando aí à disposição da Justiça. Sexta-feira de sol o dia todo, sem nuvens no céu e noite também de tempo aberto. Em Rio Claro, mínima de 14, máxima de 30 graus. Em Leme, mínima de 13, máxima de 29. Já em Santa Gertrudes, as temperaturas oscilam entre 15 e 32 graus. O IBGE divulgou a inflação oficial de maio, medida pelo IPCA. Os preços subiram 0,46% no mês, com grande influência da alta dos alimentos. A pesquisa do IBGE traz pela primeira vez os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul na inflação do país. Porto Alegre foi a capital em que os preços mais subiram em maio. Alimentos produzidos em grande quantidade no estado tiveram altas significativas. O arroz, por exemplo, subiu quase 1,5%. A batata inglesa disparou mais de 20% em um mês. Isso acontece porque, com parte da produção destruída, a oferta fica menor e os preços sobem. Já as frutas caíram de preço no país no mês passado. Com o resultado de maio, a inflação acumulada em 12 meses chegou a pouco mais de 3,9%. Com isso, foi interrompida a queda do IPCA, que vinha desde outubro do ano passado. Mesmo assim, o índice segue dentro da meta estabelecida pelo governo para este ano. E hoje é dia de Santo Antônio, a data é movida de fé e agradecimentos. Os católicos visitam as capelas e participam da tradicional bênção do bolo e também dos pães.
Os microempreendedores individuais respondem pela maioria dos negócios no Brasil. Segundo o Ministério da Fazenda, eles somam quase 15 milhões, o equivalente a 74% dos negócios do país. Mais do que uma oportunidade de renda, essa modalidade econômica muitas vezes representa uma porta de saída para situações de vulnerabilidade social, inclusive para as mulheres. Depois de um relacionamento conflituoso e de viver na rua com os filhos em Caruaru, Pernambuco, Francis Meire se viu quase sem rumo. O apoio de políticas públicas de recolocação social a ajudou a se inserir no empreendedorismo. Hoje, ela usa o conhecimento e a história que tem para ajudar outras pessoas a descobrirem suas portas de saída. Eu fiz quase todos os cursos da Aliança Empreendedora. Então, eu sou profissional dentro da minha área e categoria do artesanato. E essas capacitações, fundando a associação, quero levar para outras mulheres já aprender a ter essas mesmas ferramentas. O número de microempreendedores individuais no Brasil deu um salto de mais de 55% entre fevereiro de 2020 e maio de 2023, passando a mais de 15 milhões. A cofundadora da Aliança Empreendedora defende que o ambiente precisa ser facilitado para quem quer empreender. O que a gente mais vê são muitas ações que não entendem quais são as características desse público lá na ponta. Então, vou te dar exemplos como adaptação de linguagem na hora de fazer uma capacitação, entender as especificidades, por exemplo, na sua grande maioria essas mulheres são mães que não têm com quem deixar os filhos para ir para uma capacitação. Então, entender esse acolhimento, entender as necessidades dessas empreendedoras e desses empreendedores pode fazer absolutamente toda a diferença. Em Hortolândia, interior de São Paulo, Suelen conseguiu unir o combate à intolerância religiosa com cultura e empreendedorismo. No terreiro de Candomblé que frequenta, lidera projetos de formação e capacitação, especialmente de mulheres. Lá a gente tem lingeries, a gente tem cosméticos, a gente tem a moda, a gente tem roupas afro, a gente tem acessórios. E aí veio a ideia de, no nosso próprio espaço, disseminar também essa cultura para outras pessoas, outros empreendedores, né, que também tem algum tipo de dificuldade e às vezes ele não tem acesso à informação. E olha, aqui no nosso quadro hoje, uma discussão que está em pauta no Tribunal Superior do Trabalho. Doutor, romance na firma, pode ou não pode? Pode ou não pode, né? Vamos saber. O TST está discutindo esse assunto aí durante a semana, viu? E porque falar que não pode, né? Não existe lei que proíba, não existe lei que proíba. Agora, que às vezes há inconvenientes, há inconvenientes, né? Porque o romance no trabalho, ele pode começar depois que as pessoas estiverem contratadas, né? Já estão trabalhando lá há tempo, coisa e tal, e de repente né, gosta do outro, se engraça com o outro e começa alguma coisa, né? Pode até, isso daí virar até casamento, né? E tem firma que não contrata, você contratar o marido, não contrata a mulher, né? Não contrata o filho, tem essas coisas, né? Já de pensa política. Que vai ter algum problema por aí? Poderá ter problema, né? Poderá haver problema. Então o TST está discutindo esse assunto, não existe lei que proíba, não existe lei que proíba. Agora é claro que o comportamento, né, dele e dela, o deles, né? O comportamento tem que ser um comportamento... É claro, tem que ter boas condutas para todo mundo e Sim. Principalmente se tiver num relacionamento, né? Saber se comportar ali na empresa, em todos os sentidos a gente diz, né, doutor? Mas a empresa pode, de repente, estipular alguma regra? Ainda não existe isso também. Por exemplo, a pessoa entrou, não tinha um relacionamento ainda, aí começaram a namorar. A empresa pode ter alguma determinação ali interna? Pode conversar, né? Pode chamar os dois juntos, separadamente, e explicar a situação e falar, olha, aqui vocês são empregados, aqui vocês são colegas de serviço, né? Porque que vai haver algum problema, vai. Porque se um for chamar a atenção pelo chefe, o outro não vai gostar, né? Então, o que interfere, a possibilidade de interferir é grande, né? E essa discussão voltou agora? Voltou agora, o TST está discutindo. Isso daí para quê? A discussão, ela vem por causa de processos que existem, né? Então, vem a discussão e caminha para quê? Para uma regularização legal, talvez. E nessa discussão aí entra a questão de assédio também, doutor? Também. Porque pode ter o assédio entre os funcionários também. Pode ter o assédio, né? Às vezes a pessoa está ali trabalhando junto, toda hora está perto, coisa e tal. Então começa por tentar um relacionamento assim, né? Olhando, não está dando certo, a pessoa pode ir avançando, né?
E se chegar no ponto do assédio, daí não, daí a justiça já pode interferir. Tá aí, esclarecimento, a gente vai acompanhar então essa discussão também, doutor. Vagas de emprego disponíveis hoje em Rio Claro para auxiliar de produção, costureira, balconista de autopeças, estoquista, promotor de vendas, operador de produção, ajudante geral, corretor de imóveis, pedreiro e vendedor de consórcio. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. 13 de junho é o dia de Santo Antônio, considerado um dos santos mais populares entre os brasileiros e também conhecido como Santo Antônio Casamenteiro. Mas não se limita a isso. O seu trabalho com os pobres foi essencial para que fosse rapidamente reconhecido como santo. Fiéis celebram a data com missas, agradecimentos e também com a bênção do tradicional bolo e dos pães. Em Rio Claro, o ato aconteceu logo pela manhã na capela que fica na Vila Paulista. Muitos fiéis visitaram a Capela de Santo Antônio em Rio Claro nas primeiras horas desta quinta-feira. Para essa devota, o dia é ainda mais especial. Ela comemora 64 anos hoje e leva em seu nome a devoção de seu pai pelo santo. Quando meu pai nasceu no dia 12 e eu nasci no dia 13. Hoje meu pai já é falecido, então ele colocou o nome em mim de Antônio, né? Porque eu nasci no dia de Santo Antônio. E meu pai também se chamava Antônio. É muito bom, viu? Eu gosto muito, fico muito feliz. Todo ano estou aqui, graças a Deus. O dia foi de agradecimento e exaltação a Santo Antônio. Fiéis demonstrando gratidão pelas graças alcançadas. Santo Antônio é um santo que tem muitos devotos e nossa comunidade ela se abre nesse dia tão especial para rogar para esse santo que interceda sempre por todos nós. Santo Antônio, para mim que faço parte dessa comunidade, ele é o nosso guia, é o nosso protetor. Sempre, qualquer coisinha, a gente recorre a esse santo que a gente sabe que ele nos dá a resposta no tempo de Deus quando precisamos. Eu sou muito devoto de Santo Antônio e significa que ele é muito importante para a gente, né? Ele é um santo protetor, inclusive dos casamenteiros, né? Muitos dos fiéis que estiveram nesta manhã na Capela de Santo Antônio buscavam pelo tradicional bolo. São quase 800 pedaços que levaram 2 dias para serem preparados para os fiéis de Rio Claro e região. Foram 2 dias de muito trabalho só por conta dos bolos, né? Mas a gente trabalha com muito amor, com muita alegria e deu tudo certo, graças a Deus. A gente vê as pessoas chegando, a gente percebe que é uma devoção, é uma fé mesmo que a pessoa vem, tá? Não é simplesmente porque é um bolo. O santo tem muitos devotos, não é? Abrir igreja para o povo rezar, um santo de devoção popular, que atende todos os pedidos, né, desde os afetivos, aqueles mais necessitados das pessoas, né? Então, manter essa fé, as pessoas ter essa relação com a igreja, essa relação com a devoção, essa relação com a intercessão é uma coisa bonita. Então a gente tenta fazer isso, abençoando o bolo, abençoando objetos devocionais, abençoando o povo, porque Santo Antônio tem uma herança aqui na terra e no céu. Aqui a gente pode fazer o bem e no céu ele intercede por nós. Santo Antônio de Pádua, de Lisboa, é o mesmo santo, rogai por nós. O Rio Claro Notícias fica por aqui. Estamos de volta amanhã na primeira edição, ao 12:30. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais e no portal tvclaré.com. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.